Lição número 311. Julgo todas as coisas como quero que sejam. O julgamento foi feito para ser uma arma usada contra a verdade. Separa aquilo a que é contrário e o isola como se fosse algo à parte. Em seguida, faz dele o que tu queres que seja. Ele julga o que não pode compreender, porque não pode ver a totalidade e, portanto, julga falsamente. Nós não o usaremos hoje, mas façamos dele uma dádiva àquele que tem uma utilidade diferente para ele. Ele nos aliviará da agonia de todos os julgamentos que fizemos contra nós mesmos e reestabelecerá a paz das nossas mentes, dando-nos o julgamento de Deus sobre o seu Filho. Pai, hoje esperamos com a mente aberta para ouvir o teu julgamento sobre o Filho que amas. Nós não o conhecemos e não podemos julgar. E assim, deixamos o teu amor decidir o que não pode deixar de ser aquele que criaste como teu filho. Bom, ali no tema especial, o que é o julgamento final, que a gente viu agora, nós falamos que julgar é definir como real, né? É dizer que algo é real. Julgar é dizer que uma coisa é, sabe? É dizer que é real, que é existente, que está acontecendo. É dizer que é. O julgamento de Deus que já aconteceu foi: a separação não tem significado. A separação não é. A separação não é real, não pode ser real, não pode acontecer, não tem realidade. Esse foi o julgamento de Deus e essa é a verdade. A verdade é que a separação é uma ilusão e a totalidade é a verdade, é a realidade. A totalidade, né? Deus é. A totalidade é. Essa é a verdade. Então, quando eu digo que a separação é, eu estou julgando contra a verdade, eu estou julgando contra Deus, eu estou usando uma arma contra a verdade. E como que isso fica acontecendo, né? E a gente nem se dá de conta. Está acontecendo quando eu estou afirmando, dizendo que a separação é real, que está aqui, que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu estou aqui incomodada com o meu filho porque ele deveria fazer isso e não fez, e não faz, o que eu estou julgando? O que eu estou afirmando com isso? Que o filho é real. O que ele deveria fazer é real. Eu estou dizendo que isso é. Ou seja, eu estou julgando contra a verdade, contra o julgamento, o veredito de Deus, de que a separação não é real. Se eu estou aqui incomodada com essa imagem que eu vejo no espelho e agora eu tenho que fazer isso e aquilo para melhorar, eu estou indo contra a verdade, porque eu estou julgando que tem um eu aqui que precisa melhorar. Eu estou afirmando que tem separação, eu estou julgando que a separação é real, né? Que a separação é uma realidade. Eu estou indo contra Deus, contra o julgamento de Deus. Então, o julgamento, ele é uma arma contra a verdade, né? E julgamento é dizer, é afirmar que algo é real, que a separação é a realidade. Julgar não é aquele apontar o dedo para o fulano, para o cicrano, sabe? Que tu fica ali apontando o dedo para o outro. Ah, eu julguei, não deveria julgar. Não é ficar falando do outro. Isso não é julgar. Julgar é dizer que a separação é real. É dizer que esse eu aqui é real, que o corpo é real. Julgar é dizer que tem um você aqui, que tem um outro ali, que tem o que você faz, que tem o que ele faz. Isso é julgar, e é julgar contra Deus, é ir contra o que Deus diz que não é. Porque, mais uma vez, né, o julgamento de Deus é que a totalidade não pode ser mudada.
O julgamento de Deus é que a criação dele, que simbolicamente nós chamamos de filho dele, né? Nós chamamos de Cristo, o Filho de Deus. Simbolicamente, isso não pode se tornar um corpo separado. O Filho, Cristo, a criação, não pode se tornar um corpo separado, não pode se tornar separado de Deus. Esse é o julgamento de Deus. Até aqui no texto, né, do tema especial, no último parágrafo, ele fala qual foi o julgamento final de Deus. Ele diz assim, ó: este é o julgamento final de Deus. Qual? Olha o julgamento de Deus aqui, ó. Tu ainda és o meu filho santo. E santo, você sabe o que é santo? Santo é inteiro, é completo, é total, é íntegro. Então tu és o meu filho santo, inteiro, não um ser separado. Para sempre inocente, isto é, sem pecado, e pecado é separação, sem separação. Para sempre amoroso e para sempre amado. E amor é totalidade, para sempre total. Ele está repetindo várias vezes na mesma oração. Ó, tão ilimitado quanto o teu Criador. Um corpo é ilimitado? Não, é óbvio que não, é cheio de limites. Só a totalidade é ilimitada. Então, o Filho de Deus, a criação de Deus, a existência, continua sendo tão ilimitada quanto ao Criador, completamente imutável para sempre e para sempre puro. E olha o convite agora que tem aqui na continuação, ó. Portanto, desperta, acorda para a realidade e volta para mim, e volta para a vida. Sou o teu pai e tu és o meu filho, ou seja, somos a vida, a existência perfeita. O julgamento de Deus é que a vida não pode ser mudada, percebe? Ele está falando aqui da vida, da totalidade, de algo gigantesco, de algo sem limites, de algo que não tem uma limitação. Ele está falando de grandeza mesmo. Então, sai dessa de Pai, de Filho, de Deus, de Cristo, de Jesus, de Espírito Santo. Ah, Jesus, um ser, uma pessoa. Deus é outro ser, né, que é maior do que eu. Sabe essa limitação? Sai dessa limitação. Não tem um Deus que é Pai, não tem um Filho que é Cristo, não tem nada separado, não tem nem Espírito Santo. Tudo isso é símbolo, é só símbolo. Tudo isso é símbolo da única existência. Então aqui claramente tem um convite da vida, da existência, de lembrar que a vida não se limita a nenhuma forma. A vida é ilimitada, eterna, perfeita. Então, acorda para a vida, reconheça a vida, não confunda. Isto é, não julgue contra a vida, que é perfeita. Mas escute hoje o julgamento de Deus e aceite o julgamento de Deus, mostrando para você que tudo o que você pensava que era a vida, que era a realidade, não é. Simplesmente não é. Nunca foi a realidade, nunca foi a vida, nunca foi a existência. Deixe ele mostrar que a existência é perfeita, é eterna, é imutável. Deixa a vida te ser mostrada como a vida é. Pare de definir o que é a vida, pare de limitar a vida. Simplesmente hoje deixe a vida ser revelada a você como a vida de fato é. Esse é o julgamento de Deus e esse é o convite para ser aceito, né? Esse julgamento de Deus, que é nada mais do que a revelação da única verdade, do que a vida é.